Bom dia, estamos começando o programa Progresso Rural, hoje domingo. No programa de hoje nós vamos ter aqui a reprodução de uma entrevista que fizemos nessa semana sobre febre maculosa. Vamos também trazer os preços agrícolas, as novidades do agronegócio, mas de imediato a Camila Cardoso traz a previsão do tempo para esses próximos dias para a Ijuí região. Bom dia, Camila. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Progresso de Ijuí. A previsão do tempo para este domingo é um domingo com sol e algumas nuvens na região de Ijuí. Temperaturas que já amanheceram acima do que é esperado para esta época do ano, ali em torno dos 16, 17 graus, entra ainda mais em elevação e durante as tardes as temperaturas devem alcançar o patamar de 25 graus. Um dia de calor, ar abafado devido à alta umidade relativa do ar. Esses valores de temperaturas mais elevadas e também de bastante umidade devem se repetir ao longo da segunda e terça-feira. Mesmo com a umidade estando mais elevada, a gente percebe que o sol aparece tanto neste domingo quanto na segunda e terça-feira. Por enquanto, a gente teria aí um indicativo de chuva entre a quarta e a quinta-feira que a gente tem que acompanhar nas próximas atualizações da previsão do tempo. Portanto, um domingo bem aproveitável em toda a região de Ijuí. Camila Cardoso, meteorologista da Rádio Progresso, com as informações do tempo. Fronteira aberta. As novidades do agro. O primeiro ciclo de debate sobre o Centro de Inteligência do Agro no Rio Grande do Sul, projeto liderado pelas Secretarias Estaduais de Inovação, Ciência, Tecnologia e Agricultura, ocorreu sexta-feira em Porto Alegre. O objetivo é criar proposta do novo hub de inovação do agronegócio, cuja sede deverá ser o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O lançamento deverá ocorrer na Expo Inter deste ano. A tecnologia é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do produtor rural, capaz de gerar emprego e renda, partindo dos desafios, necessidades e o que há soluções no agronegócio. O centro vai fazer a conexão entre as áreas. Fronteira aberta. As novidades do agro. Nesta semana, no programa O Assunto é da Rádio Progresso, nós entrevistamos o professor pós-doutor da Universidade Federal de Goiás, Felipe Kravizak, que é inclusive natural de Ijuí. E ele falou sobre a febre maculosa, um problema que já existe no Brasil, mas se tornou muito mais evidente a partir de 4 óbitos que aconteceram no início desse mês em Campinas, interior de São Paulo. Nós vamos reproduzir agora essa entrevista. O professor Felipe começa falando sobre justamente a presença da febre maculosa no Brasil. Ela é uma doença que já é diagnosticada no Brasil há mais de 100 anos. Infelizmente, essa doença, ela gera o óbito aí de aproximadamente 60, 70, 80 pessoas por ano no nosso país. Sendo que os casos mais graves, letais da doença, em torno de 40, 50, até 60 casos de óbito por ano, eles ocorrem mais na região sudeste do Brasil, especificamente no estado de São Paulo, onde que o cenário da doença é bem diferente do que ocorre em outros estados do Brasil e especialmente aí no Rio Grande do Sul, né? Então é uma doença grave, transmitida pela picada do carrapato. Entretanto, a gente não tem que ter motivo de pânico nesse momento, não tem nada fugindo da normalidade. O que ocorreu, uma festa onde que foi frequentada por pessoas de alto poder financeiro, e isso acabou caindo na mídia. Uma doença que ela existe todos os anos, ela ocorre no Brasil. Infelizmente, todos os anos gera óbitos nas pessoas que são afetadas quando procuram atendimento médico tardio e começam o tratamento tardiamente, ou quando o médico faz um diagnóstico tardio e começa a terapêutico, o tratamento de forma tardia, as pessoas acabam evoluindo para o óbito, que é uma doença grave, de curso agudo, rápido, se o tratamento não for iniciado no momento correto. Professor Felipe Kravizak, por que a febre maculosa registrada no Sudeste, especialmente São Paulo, como o senhor disse, que tem mais mortes, é diferente, é mais aguda, é mais forte do que a febre maculosa aqui do Rio Grande do Sul? O que nós vamos falar agora é de que a febre maculosa no Rio Grande do Sul, ela é mais branda, ela não é tão grave, não é um quadro tão preocupante como ocorre em São Paulo, mas sim, se for picado por carrapato, tem que procurar o médico, relatar que foi picado pelo carrapato. Isso facilita o diagnóstico e o início correto no momento certo do curso da doença, né? O que acontece é o seguinte, o carrapato estrela, que é o transmissor da bactéria
altamente letal para seres humanos, denominada de Rickettsia ricketts, essa bactéria, ela não circula no Rio Grande do Sul, porque nós não temos esse carrapato. Nós temos a capivara, esse carrapato ele é um carrapato que parasita capivara, parasita equinos, mas nós temos capivaras, nós temos cavalos equinos do Rio Grande do Sul. Sim, entretanto, esse carrapato ele não é encontrado no Rio Grande do Sul porque ele não suporta as baixas temperaturas, o frio que faz no inverno. A gente só detecta esse carrapato que transmite essa febre maculosa altamente letal do norte do Paraná para cima, em São Paulo, Rio de Janeiro. Ele é um carrapato do bioma cerrado, da vegetação de cerrado. Então nós não temos o vetor que transmite essa bactéria altamente letal. O que nós temos no Rio Grande do Sul são outras espécies de carrapatos. Nós temos no Brasil mais de 80 espécies de carrapato. Então a população pensa que carrapato é tudo a mesma coisa e não tem absolutamente nada a ver uma espécie com a outra. O carrapato que vai no cachorro, ele é diferente do que vai na vaca. E esse carrapato estrela, cientificamente chamado de Amblyomma sculptum, nós não temos ele no Rio Grande do Sul. Nós temos outras espécies de carrapato que transmitem uma bactéria menos patogênica, menos letal, que causa um quadro clínico de febre maculosa mais brando para os seres humanos, que é uma bactéria chamada de Rickettsia parkeri. Ela causa doença nas pessoas, mas sem o risco de óbito como ocorre em São Paulo. Aí, Jonas e ouvintes, vocês vão me falar, mas Felipe, eu já vi capivara com muito carrapato aqui no Rio Grande do Sul. Sim, estão todos corretos. Entretanto, o carrapato que está na capivara no Rio Grande do Sul não é o estrela. É uma outra espécie de carrapato que no meio científico nós chamamos de Amblyomma dubitatum. E esse carrapato que vai na capivara e no Rio Grande do Sul não transmite doença para os seres humanos e não gosta de picar o ser humano, assim como o carrapato estrela. O carrapato estrela, além de gostar de picar capivaras e equinos, ele gosta muito de picar o ser humano, diferente do carrapato da capivara que tem no Rio Grande do Sul, que ele não é agressivo para o ser humano e não transmite essa bactéria altamente letal. Então, no Rio Grande do Sul, nós podemos ser infectados pela febre maculosa, mas é uma bactéria muito mais branda do que essa aí que se vê do norte do Paraná para cima, para o sudeste, e não vai causar óbito, quer dizer, é uma doença muito fraca. Exatamente. Só que isso, Jonas, que o ouvinte não deve de se despreocupar, de negligenciar quando for picado por carrapato. Então, se for picado por carrapato e 2 a 14 dias após a picada começar a sentir os sintomas como febre, dor de cabeça, uma lesão no local da picada do carrapato, né? Fica uma ferida, uma lesão, começa a sentir febre, aumento, né, dos linfonodos, que a população chama popularmente de ínguas, na região onde que foi picado pelo carrapato, dor de cabeça, dor nas articulações, tem que imediatamente procurar o médico, porque apesar de ser uma doença bem mais branda, a febre maculosa no Rio Grande do Sul, ela também requer o uso de antibiótico. O carrapato ele tem várias fases. O adulto a gente enxerga, mas as fases imaturas, larvinhas e ninfas, que é o mesmo carrapato nas fases jovens, às vezes a gente não enxerga fixado no corpo. Então, se frequentou áreas de mata, áreas rurais, onde que pode ter sido exposto a carrapato, ou se viu carrapatos andando, mesmo que seja nas vestimentas, nas roupas, e 2 a 14 dias após essa exposição começou a manifestar os sinais clínicos, é importante procurar um médico e relatar. Professor Felipe Kravizak, outra situação também, essa febre maculosa, não tem nenhuma vacina ainda que previna, não é, esse problema no ser humano? Infelizmente não existe vacina, nem aqui no Brasil. Eu trabalhei um período do meu doutorado e do meu pós-doutorado nos Estados Unidos, no CDC em Atlanta. Nem os Estados Unidos conseguiu desenvolver uma vacina ainda frente a essa bactéria. Os carrapatos, totalmente diferente do que ocorre com o mosquito, os carrapatos eles ficam tanto nos animais, se nós observarmos na vaca, nos cavalos, no cachorro, quanto no ser humano, o carrapato, eles ficam grudados na pele por
dias, por exemplo. Os adultos, em torno de 5 a 7 dias, as fases imaturas, larvas e ninfas, né? Então, nas fases imaturas, ele fica aderido ali na pele, fixado, picando por 3, 4, 5 dias. A fase de adulto, 5, 7 dias, né? E o carrapato, ele precisa ficar fixado na pele por, no mínimo, 4 horas para conseguir transmitir a doença. Na saliva do carrapato tem substâncias analgésicas e você nem percebe que ele está fixado. Você vai começar a perceber depois que ele já está 1, 2 dias, que dá um processo alérgico no local, você sente uma coceira e vai retirar. Porque essa doença não tem risco de transmissão de pessoa para pessoa, não tem risco de transmissão do animal para o ser humano. Os animais não têm culpa, eles não transmitem a doença eles diretamente para o ser humano. Quem transmite a doença é o carrapato, pela picada do carrapato. E no Rio Grande do Sul, como nós não temos o carrapato estrela, então a capivara, ela não é um fator de risco. Os carrapatos que transmitem a febre maculosa no Rio Grande do Sul, eles gostam muito de parasitar canídeos, cães selvagens, felídeos selvagens e também o cachorro doméstico e o gato doméstico. Então, por isso que a gente sempre recomenda o uso de produtos carrapaticidas nos cães e gatos. O carrapato que mais pica o ser humano e mais transmite doença aí no Rio Grande do Sul é o Amblyoma ovale e o Amblyoma tigrinum, que já foram detectados com essa Rickettsia parkeri, que causa uma febre maculosa mais branda. O cachorro e o gato não transmitem a doença para o ser humano. Eles podem pegar carrapatos e trazer os carrapatos para dentro da casa das pessoas, e esse carrapato sair do corpo do animal e parasitar o ser humano e transmitir a doença. Ou mesmo quando as pessoas frequentam áreas de mata e podem pegar o carrapato lá dentro da área de mata, quando vai pescar, quando vai acampar, quando vai fazer trilhas. Professor da Universidade Federal de Goiás, pós-doutor, pesquisador, Felipe da Silva Kravzak. Nós ficamos à disposição, professor. Um bom dia. Obrigado, Jonas e ouvintes da Rádio Progresso de Juí. Ouvimos então o professor Felipe Kravzak sobre febre maculosa, o progresso rural em nome da IMASA. 100 anos plantando para o novo século, plantadeiras para lavouras de inverno e verão. Restaurante Que Almoço, antigo restaurante Kuchak, Rua José Bonifácio 364, no centro de Juí, atendimento de segunda a sábado. E também clínica odontológica Oral Unique, por você sempre melhor. Oral Unique, aqui em Ijuí, Rua Venâncio Aires, próximo aos bombeiros. Números da economia e do agronegócio. O preço da soja pago ao agricultor fechou a semana na região de Juí com valor médio de R$ 122, redução de R$ 3 em relação à semana anterior. Em Castro, Paraná, R$ 132, Rio do Sul, Santa Catarina, R$ 127 e São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, R$ 113. No Porto de Rio Grande, a oleaginosa está cotada a R$ 141,50, aumento de R$ 2. Já o milho encerrou a semana na região de Juí, cotação média de R$ 52, aumento de R$ 1 no comparativo com a semana passada. Em Londrina, Paraná, 49, Palma Sola, Santa Catarina, 54, Campinas, São Paulo, 58. No tocante ao trigo, a saca de 60 quilos terminou a semana na região de Juí com preço médio de R$ 64, mesma cotação das últimas 4 semanas. Em Marechal Cândido Rondon, Paraná, R$ 66. E ficamos por aqui com o programa Progresso Rural. Até o próximo domingo. Bom dia.